Satisfação em tê-los aqui com a gente no NSC, National Sport Channel. Imagens do Autódromo Internacional de Londrina, Autódromo Ayrton Senna, oeste do Paraná. É a quinta etapa da Stock Car Júnior. Os motores já estão roncando, a adrenalina muito alta, bom público presente, placa de 1 minuto para o início da prova. Daqui a pouquinho, a volta de apresentação da Stock Car Júnior. O pole é o paulista Eduardo Leite, carro de número 90 que você vê aí, em primeiro plano, carro vermelho com predominância da cor vermelha. O segundo colocado no grid é o outro paulista, o jovem Cauê Carvalho. Já já a confirmação do grid, aí é autorizado, bandeira verde, o início da volta de apresentação da quinta etapa do Campeonato Brasileiro de Stock Car Júnior. Aí, eles vão agora saindo da reta dos boxes e vão atingir a curva do estádio. Ao fundo a cidade de Londrina, a progressista, desenvolvida cidade de Londrina, no oeste do Paraná. Aí eles fazem a curva do estádio, assim denominada. Tem uma redução de pista aí, uma variante do traçado original do Autódromo Internacional Ayrton Senna. Autódromo de 3.024 metros. Você vê o desenho do traçado, no sentido anti-horário. A confirmação 3.125 metros. Portanto... E aí o grid, Eduardo Leite é o primeiro com 33.908, Cauê Carvalho o segundo, Lucas Finger é o terceiro, Jason Oliveira o quarto, Patrick Gonçalves o quinto, Rafael Negrão é o sexto. Esses são os 6 primeiros. Cássio Homem de Melo, que ocupa a vice-liderança do campeonato, sai em sétimo, Thiago Ribeiro é o líder, sai em oitavo, Alexandre Xavier em nono, Renato Ratz em décimo, Rodrigo Baroni em 11º, Rodrigo Navarro em 12º. Portanto, o líder e o vice-líder do campeonato não largam bem. Flávio Sampaio em 13º, João Marcelo em 14º, Carlos Caim em 15º, Adriano Amaral em 16º e o último, como sempre, Beto Cavaleiro, 17º. Aí eles completam o S e vão para a reta oposta. Vão desenhando, classificação do campeonato, Thiago Ribeiro, que larga na 7ª posição, com 88 pontos, Cássio de Melo, que larga na 6ª posição, com 87 pontos, Cauê Carvalho, que larga em segundo no grid dessa corrida, 65 pontos em terceiro lugar. Rafael Negrão com 63, Jason Oliveira com 50 pontos na geral. O Jason Oliveira que disputa a categoria Master dentro da Stock Car Júnior, 2 categorias, a Pro e a Master. E o Jason Oliveira disputa e lidera na categoria Master. Aí o Eduardo Leite vai ganhando a curva, denominada Curvão. A gente vai ver que uma curva enorme do Autódromo Internacional de Londrina. Ao fundo, os prédios do centro da cidade de Londrina. E aí o curvão, ó. Uma curva enorme na volta de apresentação da Stock Car Júnior, do National Sport Channel. E a imagem cheia dos carros coloridos da Stock Car Júnior. Completando esta curva enorme, denominada Curvão, eles vão para a curva do box. Essa curva um pouco mais simples, um pouco menor, um pouco mais aguda também, de baixa velocidade. E aí lentamente eles vão se dirigindo para a curva da vitória, que é a curva que antecede a reta de largada, o grid, o posicionamento dos carros no grid na largada. Que é exatamente essa curva aí, ó. Numa aclive, uma curva bonita, que é denominada no Autódromo Internacional de Londrina, no Autódromo Ayrton Senna, de Curva da Vitória. Aí os carros coloridos da Stock Car Júnior se posicionando no grid de largada. 18 voltas de prova. Rasgando a reta dos boxes, valendo pela quinta etapa do Campeonato de Stock Car Júnior no National Sport Channel. E o Cauê Carvalho já se projeta, hein? A preferência da curva é dele. Saiu em segundo lugar no grid. Fecha a porta, Eduardo Leite. Vamos fazer a curva do estádio. Curva de baixa. Circuito considerado conservador.
Circuito travado. E aí o pessoal se espalha na grama. Levanta a poeira na curva do estádio. Ninguém ficou, todo mundo voltou. Vamos para a curva da caixa d'água. Que é essa curva aí. Aí vem o S. Escorregando no S. E ganha uma reta oposta do Autódromo Ayrton Senna da cidade de Londrina. Quinta etapa da Stock Car Júnior. Vão mergulhar agora para o curvão. Ao mergulho. Eduardo Leite é o líder. Segunda colocação para Cauê Carvalho. E terceira colocação para Jason de Oliveira. Lucas Finger é o quarto. Rafael Negrão é o quinto. O carro verde claro. Os três primeiros aí. Na curva da vitória. Eduardo Leite vai completar a primeira volta, seguido por Cauê Carvalho. Colado, colado, colado. Jason Oliveira também vem. Na mesma tocada, na mesma balada. Os três primeiros. Lucas Finger, um pouco mais distante, é o quarto colocado. Rafael Negrão é o quinto. Pressão de Cauê Carvalho, o segundo colocado. Fecha a porta, Eduardo Leite. Jason Oliveira fica um pouco mais atrás. É a primeira volta do total de 18 da quinta etapa da Stock Car Júnior. Completa uma curva do estádio. Primeira volta, Leite é o primeiro, Cauê Carvalho é o segundo, Jason Oliveira o terceiro, Lucas Finger é o quarto, Rafael Negrão é o quinto. Patrick Gonçalves é o sexto, Ricardo de Mello é o sétimo, Thiago Ribéry é o oitavo, Renato Ratz é o nono. E o décimo é Alexandre Sampaio. Navarro é o 11º. E aí de novo, chegam na reta oposta e vão para o mergulho, para o curvão. Bom público no Autódromo Internacional de Londrina, Autódromo Ayrton Senna. Mergulhando no curvão. Rafael Negrão defendendo posição, hein? Olha o Cássio Homem de Mello passando também. No bloco intermediário. Thiago Ribéry, o carro azul. Não foi uma boa largada e nem um bom treino classificatório, tanto para o Cássio Homem de Mello quanto para o Thiago Ribéry, que é exatamente os dois últimos desse pelotão aí. O carro laranja do Cássio Homem de Mello, o carro azul que está atrás, que é o Thiago Ribéry. É o líder e o vice-líder do campeonato. E aí a rodada do Alexandre Xavier, junto com o carro de número 0, o Rodrigo Navarro. Justamente na curva do estádio. Tá aí os três primeiros. Jason Oliveira ficou um pouquinho mais para trás do terceiro colocado. Vamos para a curva da caixa d'água. Aí a tocada do Eduardo Leite. Ele que não venceu até agora nenhuma prova nesta temporada. Eduardo foi terceiro colocado em Campo Grande e o quarto colocado em São Paulo. Leite é o primeiro, Carvalho é o segundo, Jason Oliveira é o terceiro, Rafael Negrão é o quarto, Patrick Gonçalves, bela corrida, hein? É o quinto colocado. Duas voltas completadas, Cássio Homem de Mello, carro de número 43 é o sexto, Thiago Ribéry, carro 9 é o sétimo colocado, Renato Ratz é o oitavo colocado da prova. Aí ó, Rafael Negrão, Cássio Homem de Mello, linda ultrapassagem, o carro laranja. Já vai botando pressão, hein? Ganhou uma posição agora. Ele acabou de ultrapassar. Veio a classificação. Ele estava numa posição atrás e ganhou mais uma posição. Ele ocupa agora a quinta posição na prova. Aí, ó. Quarto é o Rafael Negrão. Quinto, o Cássio Homem de Mello. E o Thiago Ribéry ocupa aí a sexta posição. O quarto, quinto, sexto, a sétima posição. O Thiago Ribéry, carro azul lá atrás, carro de número 9. Os três primeiros aí, Eduardo Leite, Cauê Carvalho, um pouco mais distante, tenta colar na curva. No líder da prova, Eduardo Leite. Jason Oliveira um pouquinho mais atrás. É a curva do estádio. Vamos para a caixa d'água. 3 voltas completadas. Eduardo Leite é o primeiro, Cauê Carvalho o segundo, Jason Oliveira o terceiro, Rafael Negrão é o quarto, Cássio Homem de Mello, carro de número 43 é o quinto colocado.
Na sexta posição, Patrick Gonçalves. Na sétima, Thiago Ribéry. E na oitava, o carro de número 11 de Flávio Sampaio. 3 voltas, total de 18 voltas na prova. É a quinta etapa da Stock Car Júnior. É a prova de Londrina. A próxima etapa em Santa Cruz, Rio Grande do Sul. Vamos pro curvão. Aí a briga. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Rafael Negrão, Cássio Homem de Melo, Patrick Gonçalves e Thiago Ribéry. Na mesma balada, da mesma tocada. Thiago Ribéry tentou por dentro. Fecha a porta, Patrick Gonçalves. Esses os 3 primeiros passando, rasgando aí a reta dos boxes, a reta de largada. Mais uma curva, a curva do estádio. Fecha a porta, Eduardo Leite. Tá certo que o Cauê Carvalho não acha o ponto de ultrapassagem, mas também não se afasta do primeiro colocado da prova. Ele que vem bem na classificação do campeonato, ocupando a terceira posição. Aí os 3 primeiros. Ao fundo, a cidade de Londrina. É a curva da caixa d'água. Vão pro S. Sobe na zebra. Reta oposta. Rasgando a reta oposta, os 3 primeiros. E vem agora o pelotão. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Thiago Ribéry com uma trajetória diferente. Cássio Homem de Melo vai pressionar, vai tentar Cássio Homem de Melo. Vai fazer o curvão, fecha a porta, Rafael Negrão. Quase roda na curva o Rafael Negrão. Por dentro agora, Cássio Homem de Melo tenta, vai pressionando. Coloca por dentro. Ultrapassa Rafael Negrão, Cássio Homem de Melo. Conquista mais uma posição, hein? Ele que é o vice-líder do campeonato. Thiago Ribéry também vai se soltando na prova. O carro azul, número 9, ultrapassa Patrick Gonçalves. A modificação no pelotão do quarto, quinto, sexto e sétimo. Agora quem ocupa a quarta posição é Cássio Homem de Melo. Rafael Negrão é o quinto, vai tentar dar o troco. Rafael Negrão. Você vê o pega bonito valendo a quarta posição da prova. Cássio Homem de Melo, Rafael Negrão, Thiago Ribéry logo atrás. E aí os 3 primeiros. Eduardo Leite, Cauê Carvalho e um pouco mais atrás o Jason Oliveira. Cinco voltas, total de 18. Eduardo Leite, carro de número 90, vermelho, é o primeiro. Cauê Carvalho, carro azul. Número 10 é o segundo. Jason Oliveira, 75 é o terceiro. Cássio Homem de Melo, carro laranja, é o quarto colocado. Rafael Negrão, carro de número 4, o quinto colocado. Olha, o Patrick Gonçalves voltou para a sexta posição. Agora o Thiago Ribéry está ocupando a sexta posição. Você vê aí o carro. Esse aí é o Eduardo Leite. Aí o Cauê Carvalho. Esse é o primeiro colocado, o segundo colocado da prova. Jason Oliveira é o terceiro colocado, um pouco mais distante. E a gente vai confirmar o posicionamento do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo, que é um outro bloco na corrida. Aí o Eduardo Leite fazendo uma belíssima prova. Ele que foi o pole, vai se sustentando na primeira posição. Aí a tocada do Eduardo Leite, Cauê Carvalho. Encosta um pouquinho mais agora na parte travada do circuito, na parte mais sinuosa do circuito do Autódromo de Londrina, o Cauê Carvalho, hein? Eduardo Leite se distancia um pouquinho nas retas. Entra mais redonda na curva, o segundo colocado da prova, Cauê Carvalho. Se projeta um pouco mais nas saídas de curva. Para a reta, o Eduardo Leite. E aí vão para a curva da caixa d'água. Mesmo assim, o Cauê não consegue chegar e achar o ponto para ultrapassagem. Você revê a rodada. Queimando o pneu. Se espalhando na pista. Rodrigo Baroni, carro de número 7.
Eduardo Leite vai defendendo a liderança. O Curvão. Vão para a curva dos boxes. Ao término da curva dos boxes, a curva em aclive, a curva da vitória. E vão rasgar para completar mais uma volta na prova da quinta etapa da Stock Car Júnior. Eduardo Leite, Cauê Carvalho. Jason Oliveira, que disputa na categoria Master, na terceira posição da prova. Aí a chamada curva do estádio. E depois dessa curva, a curva da caixa d'água. Uma subida. Exatamente, eles completam aí. A curva da caixa d'água, o S. E aí vem para a reta oposta. Um pouco mais distante agora, os três primeiros do pelotão que vem na quarta, quinta, sexta e sétima posição. E a rodada do Carlos Caim. Opa! Balançou! Levantou poeira, foi pra grama e passeou. Tá aí Rafael Negrão, hein? Olha só, Thiago Ribéry já ocupa a quinta posição e o Cássio Homem de Melo ficou para trás. O Cássio Homem de Melo ficou para trás. Caiu nitidamente o desempenho do carro de número 43 do Cássio Homem de Melo. O Thiago Ribéry vai encostando, ó, o carro azul de número 9 no Rafael Negrão. Thiago Ribéry, ó o Rafael Negrão aí. Thiago Ribéry o 9, azul. E o Cássio Homem de Melo, ao que tudo indica, está com problema mecânico no carro. A briga valendo aí a quarta posição. Rafael Negrão, Thiago Ribéry. Já provocando, já dançando diferente, fazendo uma trajetória diferente atrás do quarto colocado. Encostando na curva. E ele que não largou bem. Ele que é o líder do campeonato. 8 voltas completadas. Eduardo Leite, carro de número 90 é o primeiro. Cauê Carvalho, carro de número 10 é o segundo. Jason Oliveira, 75 é o terceiro. Rafael Negrão, esse que está aí é o quarto colocado. Na quinta colocação, carro de número 9 de Thiago Ribéry. O carro azul escuro e branco que você vê aí. E é impressionante a queda de rendimento do Cássio Homem de Melo. Olha, Thiago Ribéry agora errou a trajetória e quase perdeu, hein? Quase perdeu a posição. Briga, ficou do lado de fora da curva. Perde posição e é ultrapassado. Ele que vinha pressionando o Rafael Negrão. Perde a quinta posição. O atual líder do campeonato. Não largou bem. Realmente, Londrina até agora não foi um lugar muito legal nessa quinta etapa para a equipe do Thiago Ribéry, para o carro do Thiago Ribéry, para o líder do campeonato, o Thiago Ribéry. Aí o Rafael Negrão. E é o Patrick Gonçalves que está na quinta posição. Ele que disputa na Master. Ele que disputa na Master, categoria Master, junto com o Jason Oliveira. Ele ocupa aí agora a quinta posição, o carro de número 8. Fez uma linda ultrapassada. Uma ultrapassagem bonita do baiano Patrick Gonçalves. Em cima desse carro aí, o azul de Thiago Ribéry. 9 voltas, metade da prova, hein? Metade da prova. Eduardo Leite é o primeiro, Cauê Carvalho o segundo, Jason de Oliveira o terceiro, Rafael Negrão é o quarto, Patrick Gonçalves é o quinto, Thiago Ribéry é o sexto, Cássio Homem de Melo é o sétimo, Renato Ratz o oitavo, Rodrigo Navarro, o carro de número 0 é o nono. Aí o Thiago Ribéry também, teve problema, hein? Tá fumando o carro dele, tá fumando o carro dele.
Ultrapassa agora. Patrick Gonçalves recupera a posição. O atual líder do campeonato da Stock Car Júnior, Thiago Ribéry. Aí você vê o líder da prova, Eduardo Leite, na curva da vitória. Vai completar mais uma volta. Um pouquinho mais distante agora. Um pouco mais de folga. E aí a bandeira quadriculada. A entrada do safety car. É o carro madrinho, o safety car. O reposicionamento dos carros. Tá aí o Eduardo Leite, que ocupa a liderança da prova. E aí a gente revê os melhores momentos da largada. Início de prova. A tentativa do Cauê Carvalho ultrapassar o Eduardo Leite no início, na primeira volta da prova. E a bela largada que fez o Cássio de Melo. E aí a imagem cheia da Stock Car Júnior no curvão, na curva do estádio. Uma curva de baixa. E aí a rodada dos carros, o Rodrigo Navarro. Enfim. Foi uma festa ali. Todo mundo se espalhando, passeando na grama, levantando poeira. Aí voltou todo mundo. Tá aí o Rafael Negrão, Cássio de Melo. Mais uma rodada. Carro de número 7. O Rodrigo Baroni. Aí o Carlo Caim. Carlo Caim caiu na grama agora. Levantou poeira também. Aí os melhores momentos da primeira parte da prova. Da Stock Car Júnior. Aí você viu ali o aceno. Levantou poeira também. Carro de número 12 do Lucas Finger. Ele sinalizando com o braço para fora. Tentativa fechada agora do Thiago Ribéry. Na ultrapassagem do Patrick Gonçalves. Espetacular. E houve o toque. Houve o choque. E você reviu aí. A o carro do Thiago Ribéry. O carro de número 9. Saiu uma fumacinha do lado do piloto. Talvez no toque na tentativa do Patrick Gonçalves. Safety car na pista. Os carros se reposicionando. Reta oposta. Bandeira amarela, você vê aí, do fiscal de prova. Esperando, aguardando a autorização para o prosseguimento da prova. É a quinta etapa da Stock Car Júnior. 10 voltas, Eduardo Leite na primeira posição, Cauê Carvalho na segunda, Jason Oliveira, carro de número 75 na terceira, Rafael Negrão, carro de número 4 na quarta posição, Thiago Ribéry, carro 9 na quinta, Patrick Gonçalves na sexta posição, Cássio de Melo na sétima, Renato Ratos na oitava, Rodrigo Navarro na nona posição. Aí o pelotão de trás. Aí eles vão completando a chamada curva, denominada curvão, a curva comprida. Aí a curva dos boxes. Vão contornar agora a curva da vitória e aí sim vão rasgar a reta dos boxes, a reta do grid de largada que você vê aí, ó. E a bandeira verde valendo novamente prosseguimento de prova. Prosseguimento de prova, a quinta etapa da Stock Car Júnior. Olha o Cássio de Melo, bem lotado lá atrás. O carro pintado de cor laranja, tem uma ótima visibilidade em todo o autódromo, para os amigos da televisão também. E ele que faz um belíssimo campeonato, ocupando a vice-liderança do campeonato. A primeira posição do campeonato é do Thiago Ribéry, que hoje está negando fogo, até agora. Carro de número 9, carro azul. Não largou bem. Aí brigando na sexta, na sétima, na quinta posição, mas não sai daí. Não deve estar muito legal hoje o conjunto piloto-carro do Thiago Ribéry. Reta oposta. 10 voltas completadas. Quinta etapa da Stock Car Júnior. Autódromo Internacional Ayrton Senna, na cidade de Londrina.
Tem agora a liderança de ponta a ponta do Eduardo Leite, hein? Ele que foi pole, vai sustentando na primeira posição. Cauê Carvalho tentou botar pressão, não conseguiu. Agora um pouco mais distante, dando uma folga para Eduardo Leite. E ele está sendo pressionado, o Cauê Carvalho, que é o segundo colocado da prova. O Jason Oliveira está encostando nele, hein? E o Rafael Negrão vai chegando também. O carro azul claro, que ocupa a quarta posição. E atrás dele, Thiago Ribéry. É o desfile dos 5 primeiros. Mais uma tocada, trajetória, tangência de Eduardo Leite, Cauê Carvalho. 12 voltas, total de 18. Eduardo Leite, carro de número 90, vermelho, na frente. Cauê Carvalho, carro azul. Segundo colocado, Jason Oliveira, 75. Renato Rafael Negrão. Rafael Negrão é o quarto colocado. Os 3 primeiros aí. Aparece o Rafael Negrão, carro azul claro. Você vê agora contornando, fazendo a curva. E atrás dele, Thiago Ribéry, na quinta posição. E a confirmação na sexta posição do Patrick Gonçalves. Carro de número 8. Os 3 primeiros passando. Esse é Rafael Negrão. Thiago Ribéry atrás, Patrick Gonçalves é o sexto. Rodrigo Navarro, carro de número 0, ocupa a 7ª posição, hein? Resta saber se é a 7ª mesmo, ele está com uma volta atrás. Ele deu uma rodada ali. E o carro de número 7 também, do Rodrigo Baroni. Né? Então a gente tem que confirmar aí na classificação oficial. Passado pela torre, pela cronometragem. Aí o Eduardo Leite. Jason Oliveira vai chegando, se aproximando do Cauê Carvalho, que é o segundo colocado da prova, hein? Vai se aproximando o Jason Oliveira. Caiu o rendimento do segundo colocado do garoto Cauê Carvalho Paulista. Eduardo Leite um pouquinho mais distante agora. Nessa parte da prova, o primeiro colocado, carro vermelho, que você vai ver em primeiro plano, contornando, fazendo a curva. Cauê Carvalho, Jason Oliveira, os 3 primeiros na curva do estádio. Rafael Negrão, Thiago Ribéry, um pouco mais atrás. 13 voltas completadas. Eduardo Leite o primeiro, Cauê Carvalho o segundo, Jason Oliveira o terceiro. Rafael Negrão, que você vê aí, é o quarto colocado. Thiago Ribéry atrás dele, esse carro azul é o quinto colocado. Patrick Gonçalves é o sexto. Olha o Rafael Negrão aí, ó. Olha o pega. Valendo a quarta posição, hein? Agora o Thiago Ribéry deu toda a pinta que vai colocar pressão. Tem carro aí que tá soltando uma fumaça. E é o carro do Thiago Ribéry. Tá forçando demais o carro. Problema o pneu. Foi naquele choque que ele teve com o Patrick Gonçalves. Vai rodando na curva. Vai pro desespero o Thiago Ribéry. Vai pro sacrifício. Vai pro sacrifício. Aí você vê, ó, Thiago Ribéry. Esse é o Rafael Negrão. E aí você vê o Thiago Ribéry. Saindo uma fumaça do pneu. Você vê aí, pneu esquerdo dianteiro. Eduardo Leite, passando tranquilo. Liderança absoluta agora na prova, hein? 13 voltas completas do total de 18. A situação vai ficando confortável para ele. E aí a rodada espetacular, mais uma. O rei da rodada, Carlos Caim. Agora não foi na grama não levantou poeira não. Você vê de novo, ó. Pneu do Thiago Ribéry. Pneu esquerdo da frente, dianteiro. Ralando ali no paralama. Esse é o atual líder do campeonato da Stock Car Júnior. E ele vai botando pressão a si mesmo, você vê, ele vem com tudo agora, Thiago Ribéry. Bota a pressão em cima de Rafael Negrão, com fumaça e tudo. Os 2 primeiros passando. Jason Oliveira ficou um pouquinho mais para trás. Rafael Negrão vem fechando a porta, Thiago Ribéry vai tentar ultrapassar. Ele vai pro tudo na loucura agora, o carro de número 9. Vai colocar por dentro, vai rodar, roda. O líder do campeonato, Thiago Ribéry. Vai, levanta a poeira, vai pra grama. Come grama, levanta a poeira, o líder do campeonato. Você revê, ele forçou demais, com o pneu e tudo, o pneu travou, o pneu esquerdo dianteiro.
Segurou ainda no braço e voltou. Rafael Negrão não tinha como segurar, a não ser a sua própria tangência na curva. E o Tiberi forçou demais. Erro do líder do campeonato. Foi pra grama, comeu grama, levantou poeira. Aí o líder da prova, hein? É o Eduardo Leite. Cauê Carvalho vai botar pressão. Cauê Carvalho voltou a botar pressão na prova. Voltou a encostar. Eduardo Leite estava um pouquinho mais distante. Os dois agora coladinhos na pressão. Piloto e carro é uma peça só. Os dois pilotos e os dois carros, uma peça só, um no vácuo do outro, é o primeiro e o segundo colocado. E você vê agora, passeou na grama, comeu grama, levantou poeira. Flávio Sampaio, carro de número 11. São as emoções da Stock Car Júnior. Quinta etapa, Autódromo Ayrton Senna, Autódromo Internacional de Londrina. Reta oposta, Eduardo Leite. Consegue um descanso agora, hein? Consegue um descanso, mas vem babando Cauê Carvalho. É o primeiro e o segundo colocado. Vamos pro curvão. Aí a curva dos boxes. Dessa curva agora é a curva da vitória. Em aclive, subindo, vão rasgar a reta dos boxes, a reta das arquibancadas do Autódromo de Londrina. Os dois primeiros na mesma tocada, na mesma balada. Faltam 2 voltas para o final de prova. Eduardo Leite, o paulista. Ele que foi o terceiro em Campo Grande e o quarto em São Paulo. E Cauê Carvalho, o jovem paulista, vem na pressão, vem atrás, não desiste, vai pra briga. Pega espetacular agora, no final de prova. Cauê Carvalho sentiu que pode ser agora o bote para conquistar a vitória. O carro de número 10. 16 voltas. Eduardo Leite é o primeiro, Cauê Carvalho o segundo. Jason Oliveira o terceiro, Rafael Negrão é o quarto, Patrick Gonçalves é o quinto. Thiago Riberi, com rodada e tudo, ocupa a 6ª posição. Cássio Medimelo a 7ª. Rodrigo Navarro é o 8º. Baroni é o 9º colocado. 16 voltas completadas, no total de 18. Portanto, daqui a pouco a última volta, o final de prova. Aí você vê o carro de Thiago Riberi soltando fumaça, queimando o pneu. Ele vai a si mesmo. E quem chega atrás dele? Quem chega atrás dele? Cássio, o homem de Melo. É o líder do campeonato e o vice-líder do campeonato. Só que numa posição não de liderança de prova, hein? E o Thiago tá dançando, tá bailando, tá se segurando na pista. O atual líder do campeonato, fumando o pneu dianteiro esquerdo. E ele vai a si mesmo pro tudo ou nada final de prova. Ele vai se sustentando. Cássio, homem de Melo, percebe que pode ser agora a ultrapassagem no líder do campeonato. Pressão de Cássio, homem de Melo. Ele que também não fez uma prova muito feliz. Não largou bem. Não se posicionou, como de costume, na ponta, brigando pela vitória. Vem agora, fazendo uma corrida de recuperação, esse carro laranja, de número 43. Perseguindo ao carro azul de Thiago Riberi. Briga bonita, pega bonito. 17 voltas. E a confirmação da colocação de prova. Enquanto você vê o pega de Thiago Riberi e Cássio, homem de Melo. Exatamente a briga pela 6ª posição aí, ó. Esta briga vale a 6ª posição, hein? Os dois agora na curva da caixa d'água. Fumando o pneu do carro. E sensacional o líder do campeonato, Thiago Riberi. Vai se sustentando, vai se segurando. Cássio, homem de Melo, coloca por fora. Os dois lado a lado. Roda a roda. Vão pra curva. Vão brigando. Vão pro mergulho, vão pro curvão. Se sustenta Thiago Riberi. Cássio, homem de Melo, bota a pressão. Enquanto isso, o líder da prova vai contornando. Vai fazendo a curva da vitória. Vai contornando. É a curva da vitória. Cauê Carvalho atrás. Ele vai levar
Ele vai vencer. Bandeira quadriculada para ele. Vitória para Eduardo Leite. Carro de número 90. Na segunda posição, Cauê Carvalho. Na terceira, Jason Oliveira. Rafael Negrão, que você vê aí é o quarto. Patrick Gonçalves é o quinto. Bela corrida do Patrick Gonçalves. Olha o pega aí. Vale na sexta posição. Thiago Riberi, Cássio Medivelo. Thiago Riberi se sustenta. Fim de prova emocionante em Londrina, hein? Fim de prova sensacional nesse circuito. Belíssimo circuito. 18 voltas de prova. E aí? O Eduardo Leite completa a prova. 18 voltas em 30 minutos, 18 segundos e 604 milésimos de segundo, uma média de 112,06 km por hora, hein? 4 décimos de segundo mais rápido do que o Cauê Carvalho, carro de número 10, que chegou na segunda posição, enquanto você vê o pega lindo, bonito, valendo a sexta posição entre Thiago Riberi, o atual líder do campeonato, fritando o pneu dianteiro esquerdo e tudo, e o Cássio Medimelo. E aí a chegada do vencedor da quinta etapa, Eduardo Leite. Na segunda posição, Cauê Carvalho. Eduardo Leite que consegue a primeira vitória na temporada. Muita vibração do paulista Eduardo Leite. Ele foi o terceiro em Campo Grande, o quarto em São Paulo. E vence agora uma bela corrida. Foi o pole, liderou de ponta a ponta. Tem que comemorar. Um circuito travado. Circuito bonito, lindo, mas com poucos pontos de ultrapassagem. E você vê aí o desfile do vencedor, do Eduardo Leite. E a chegada do Thiago Riberi, soltando fumaça, hein? Uma corrida não muito feliz para o atual líder do campeonato, mas mostrou que é piloto, né? Mesmo em condições desfavoráveis, ele foi lá, se sustentou na sexta posição. Esse pega maravilhoso no final com o Cássio Medimelo, que é o segundo colocado do campeonato. Bela corrida, bela prova na quinta etapa da Stock Car Júnior. Na festa, e você vê inteiraço na tela o vencedor Eduardo Leite. Eduardo que fez a melhor volta em 1:33.691. Eduardo Leite primeiro, Cauê Carvalho segundo, Jason Oliveira é o terceiro, Rafael Negrão o quarto na prova, Patrick Gonçalves o quinto, Thiago Riberi na sexta posição, Cássio Medimelo na sexta, Rodrigo Baroni na oitava, Rodrigo Navarro na nona, Flávio Sampaio na décima. Classificação do campeonato após a quinta etapa, você vê aí, Thiago Riberi, 99 pontos. Cássio Medimelo, 96. Sensacional essa disputa, hein? Cauê Carvalho também bem colocado, 89 pontos. Sensacional a classificação do campeonato, uma briga bonita. Eduardo Leite com esse resultado foi para 65. E aí, muitas emoções nos aguardam aqui no NSC, nos amigos de todo o Brasil que acompanham as emoções da Stock Car Júnior. Esta é apenas a quinta etapa da Stock Car Júnior. A próxima é no Rio Grande do Sul, no Autódromo de Santa Cruz. Festa para Eduardo Leite. Vai se recolhendo, vai recolhendo para os boxes, vai para o pódio e a festa da Stock Car Júnior, enquanto a gente revê aí os momentos emocionantes da quinta etapa. A imagem colorida e cheia, a curva, exatamente a curva, denominada curva do estádio. E aí teve gente que veio pro lado de fora da pista, que se não me engano foi o carro de número 7. O carro de número 7 do Baroni, Rodrigo Baroni. Passeou na grama, levantou poeira, Carlos Caim também, foi uma festa ali. Aí o Rafael Negrão, Cássio Medimelo. O Carlos Caim rodou. Mais uma rodada do carro de número 7 do Rodrigo Baroni. Disputando aí quem roda mais.